O nosso convidado de hoje transita com igual desenvoltura, seja num castelo com campo de golfe e tudo, como também num cubículo caótico no centro de Nova York. Da mesma forma que ele se joga de corpo e alma num ringue de boxe, num pequeno palco de um clube noturno ou num mega evento num grande estádio. Ele descobriu o rock logo cedo. Seu nome é Eduardo Smith de Vasconcelos, mas é mais conhecido como Supla. Supla, welcome to our show. It's so nice to have you here. Eu vou traduzir para você entender direitinho o que ela falou. Ela disse, seja bem-vindo ao nosso programa, é um grande prazer ter você aqui, Supla. Thank you. So glad you came. I love you to stay. So glad you came. Thank you. Obrigado. Bom, Supla, então para a gente abrir o programa, vamos falar um pouco dessa tua referência, né, do idioma que te acompanha desde cedo, né? Você nasceu no Brasil, mas foi morar nos Estados Unidos ainda bebê. Sim. Por isso que eu falo inglês e os meus bordões são meio americanos e tal. E é uma coisa que eu carrego até hoje. Assim, é difícil quando você nasce num país e você se acostuma com o cheiro, sabe? Com a língua mesmo, os costumes. Hamburgers, apesar de ser coisa alemã, né? Acho que quem inventou o hambúrguer foi alemão. Hot dog foi feito nos Estados Unidos, né? Ou na Alemanha, mas dizem que foi feito em Hoboken, na mesma cidade que Frank Sinatra. Sim, é. Agora, nessa época que você morava nos Estados Unidos, você não falava português ou falava pouco? Muito pouco. E um dos motivos que meus pais continuaram estudando lá em Stanford, eles me mandaram para morar com os meus avós. Então, eu fiquei morando com os maternos, né? Luiz Afonso de Mendonça, Pé de Porco, Mão de Onça, que era o pai da minha mãe, e a dona Noêmia. Mas quando você volta aos Estados Unidos, você já volta apaixonado pelo rock? Foi influência também dos seus pais? Acho que sim também, porque meu pai e minha mãe, eles moravam, quando estavam morando em Stanford, eu me lembro dos amigos e tal, me lembro até meu pai me levando num show da Joan Baez, eu tenho flashes disso, em São José. A diva da música, né, da época. Sim, da época, com aquela voz, namorada do Bob Dylan e toda aquela coisa. E aí, isso fica em você, não tem como. Então, eles gostavam muito de Cat Stevens, gostavam muito de Carole King. Então, muita gente olha para mim e fala, uou, estilo punk, mas eu gosto muito dessas músicas, porque me remete muito à minha infância também. É uma pegada mais romântica, né? Um pouco mais... não, e são letras boas também. Aliás, românticas, entre aspas. Você vê Bob Dylan era o cara que falava as verdades ali do que estava acontecendo. Então, mas o que é engraçado é que os meus pais, como eu acho que eles estavam numa coisa de estudar, eles não foram no caminho das drogas. Porque, se você perguntar para mim, era o movimento hippie que estava acontecendo ainda em San Francisco. Se você perguntar para mim, os hippies eram os mais punks, fica tudo pelado tomando LSD, pô, é totalmente louco, né? Então, mas isso faz parte da minha vida, essa coisa de cantar inglês. A tua formação, né? E mistura também. Então, eu não falava muito bem português. Eles falavam comigo, mas então eles me mandaram e eu fiquei morando com os meus avós. E, aliás, você é descendente de duas famílias bem tradicionais, né? Então, ao mesmo tempo que um vô era barão, mais conservador, você tinha uma avó que te ajudava até no figurino, né? Sim, minha avó, ela tinha umas saias escocesas, tinha uns alfinetes, eu roubava dela e misturava e tal. Eu me lembro meu avô falando pro meu pai, ele amava o meu pai, falava para minha mãe, vai casar com socialista, hein? Vai casar com socialista. Mas ele amava o meu pai, né? Mas como é que era? Conta um pouquinho dessa tua família, porque é curioso, né? Olha, tem o lado do meu pai, que é o Paulo Cochrane Suplicy, que foi até um dos fundadores do Santos. E eu não sei muito da parte do negócio dele, eu sei que tinha a corretora Suplicy, coisa de café e tal. Isso é do lado do meu pai, Filomena Matarazzo Suplicy, Cochrane. E do lado da minha mãe,
tem o Barão Smith de Vasconcelos, que tem aquele castelo Itaipava e tal. Ainda existe, né, esse castelo? Existe, hoje em dia é um salão de... tipo um hotel e tal. É. Uma vez até vi uma foto de uma pessoa lá onde eu ficava com meu avô lá na suíte lá. Então é isso, assim, teve uma educação muito boa, assim, sabe? Eu sou muito grato a poder ter tido esse privilégio de poder ter ido em bons colégios, ter aprendido uma outra língua, né? Eu sei que no Brasil é muito difícil isso, assim, tipo, pô, você nasce branco, de uma classe média alta Sim. e tal, e, sabe, é um privilégio ficar... Ao mesmo tempo, isso foi muito difícil para mim, porque muita gente fala, para você é fácil, porque você é filho de político, isso aí, e ao mesmo tempo, tenho que sempre provar que, pô, não é porque você teve isso que você... Então, por outro lado, é uma gasolina boa também. Por outro lado, eu já tive várias dificuldades por ter pais políticos, entendeu? Sabe? Claro, claro. Gente, ó, você não vai tocar aqui porque a gente vai dar força para sua mãe e para seu pai indiretamente. Então, você está limado. Né? Bom, o fato é que quando você veio para o Brasil, lá com 7, 8 anos de idade, por aí, você logo se enturmou com um vizinho, né, que tocava guitarra, Sim. tal, você foi lá tocar Flávio, bateria. faleceu. O Flávio Faleceu, Martins né? Figueiredo, sim. Os irmãos dele já tinham banda, então o professor dele já escutava Jimi Hendrix, David Bowie, ainda não punk, mas eram fãs de Rolling Stones, Beatles, então essa foi minha escola. E adoravam também Roberto Carlos, né? E Erasmo Carlos. Então, mas aí você chegou, você já foi direto para a bateria? Eu fui porque a minha banda ali, que eu tinha 13, 14 anos ali, assim, eu acho que quando a gente formou a banda mesmo... Os Impossíveis? Né? Os Impossíveis. Eles tocavam muito bem violão, sabe, baixo, guitarra, então sobrou a bateria para mim. Então, Que você montou, você construiu sua eu montei bateria. a bateria como nessa poltrona de couro aqui, a minha baqueta bati, marcava o tempo, e a gente começou a fazer show por vários lugares, né? Eu me lembro quando o John Lennon faleceu, que foi em 1980, a gente ia tocar num lugar que chamava Apple, atrás do Ibirapuera. Mas vocês eram menores de idade. Exatamente. Aí o juizado foi lá e falou, não, ninguém vai tocar. Aí ele foi embora, a gente vai tocar pelo John porque diz muito pra gente, e se for preso, vamos preso e tudo bem. Mas ele foi embora, a gente tocou e não teve nenhum problema. Né? Mas, assim, é isso, eu montei minha própria bateria e saí tocando. E aí depois os meus pais viram que estava gostando mesmo, aí me deram uma Saema, que é uma bateria bem fraquinha mesmo, assim. Aí depois eu ganhei uma Golpe, e aí depois eu ganhei uma Ludwig, e aí eu fui indo e Foi evoluindo. Foi evoluindo, Mas foi com essa banda que me deu o start. A gente tocava em tudo que era lugar, Mel. Então, desde os 14 anos eu já toco na noite de São Paulo. Supla, depois disso você volta para Nova York e aí você descobre o punk, né? E acontece uma mudança aí no seu repertório, até no seu modo de encarar a vida, né? Como é que foi isso? Na verdade, eu vi coisa de punk a primeira vez, de verdade, na minha cara. Eu tinha 16 anos e estava em Nova York. Eu estava voltando do Havaí, todo surfistinha e tal. Mas eu já tinha uma influência meio new wave punk, pós-punk, porque muito o que rolava no mundo de skate e surf já vinha essas influências, sabe, desses sons. Digo, desde B-52, Divo... Né, eram coisas muito presentes assim dentro do mundo do surf e na moda também, no estilo. Né? Desde as revistas de surf, você via os calções quadriculados, sabe assim, meio misturado com The Madness, banda inglesa de ska, sabe, esse tipo de coisa. Então, já tinha toda essa conexão. E eu me lembro, eu fiquei hospedado na casa do Obi Benz, que era um cara que foi casado com a minha tia. Era um apartamento gigante ali no Sorro, aqueles lofts. E aí eu saí andando por lá e tal. Eu me lembro passando na frente do CBGB. Histórico. Em 83, E a cidade estava borbulhando. E de repente eu vejo uns caras saindo na pancada, uma pancadaria. Eu falei, o que está acontecendo aqui? E eu estava todo queimadinho, vindo do Havaí surfistinha. Eu falei, beleza, vamos ver, né? Aí quando eu entrei, eu vi uma molecada cantando sobre as dificuldades, sabe, de morar em Queens ou no Brooklyn e falando no microfone sobre esses assuntos. E era tipo hardcore, que é tipo punk, mas já um outro estilo, mais pesado ainda, com power chords, que são notas mais pesadas. E às vezes eles fazem
the tuning, né, a afinação uma abaixo do que o normal, e sai aquele som pesado. E eu achei muito interessante isso me tocou muito assim. Né? Eu já tinha visto imagens tipo Sid Vicious ou Johnny Rotten, Sex Pistols, The Clash, eu tinha visto tudo isso, Stray Cats, né, essas coisas, mas ali onde eu realmente vi, Ao vivo, ao né? vivo, isso me influenciou muito. Assim, eu achei uma linguagem muito direta, jovial, sabe? Eu me identifiquei com a coisa. Você já compunha? Já. Aí você começou a compor A primeira seguindo música que essa- eu fiz até um clipe no Havaí. Depois, eu já tinha feito a música quando era bem num violãozinho com 16 anos lá. Né? Engraçado isso. Aí eu fiz uma música que se chama Hawaii. Né? I want you, I need you. E por aí vai. In Hawaii. É meio romântica. Assim. I want you, I need you, 'cause I need something true. I must be dreaming, I must be flying in Hawaii. Aí de volta ao Brasil você entra para a banda Metrópolis, né? Eu ando para a banda Metrópolis, Ainda como baterista. como baterista. Depois você funda a banda Tóquio e aí já entra mais na parte do vocal, com esse visual mais punk. Exatamente. Já no Metrópolis tinha essa pegada pós-punk também, como batera. Não cabelo branco ainda. Aí foi na Tóquio. Aí foi na Tóquio. Mas você estava cursando economia. Sim, economia, na PUC, e não tinha Nada a nada a ver ver. comigo. Eu estava lá porque, às vezes, você é jovem, tem que fazer alguma faculdade ali e tal, mas eu não sei o que fazer. Então, eu entrei na PUC, na economia, porque meu pai talvez tenha sido economista e tal, e achei interessante a parte mais humanas, não a parte exatas, assim. E eu só decorava, não me interessava. E ali eu já estava sendo lançado no Brasil. A gente conseguiu depois, o Tóquio, depois de ter conseguido tocar em várias danceterias em São Paulo, uma gravadora veio e assinou a gente. Foi um A gente sucesso, assinou, né? então eu estava na faculdade, mas eu já estava começando a ganhar dinheiro de verdade mesmo, sabe? Já falei, posso sair de casa. Você já não era mais aquela brincadeira? Já Não, era sério. Nunca, assim, no começo era brincadeira, 13, 14 anos, mas é isso. E aí eu nunca mais voltei. E a reação da família? Foi boa. Foi boa, porque pô, eu sou um irmão, eu sou um filho que não enche o saco dos meus pais financeiramente em nada, nunca, entendeu? A Tóquio chegou a ser zigue-zague antes. Chegou, é verdade, era o começo, era da cedinha de apertar lá baseado e tal, o cigarro. E a gente tocava covers de músicas que a gente gostava. E daí eu falei, vamos começar a colocar nossas músicas, as próprias músicas, fazer as próprias músicas. Então, a gente falou de masturbação, mão direita, coisa de adolescente mesmo. O coisa, querem me obrigar a ser do jeito que eles são, cheios de certezas e vivendo de ilusão, mas eu não sou nem quero ser igual a quem me diz, eu possa ser feliz. Então, eram músicas tipo, pô, pintei meu cabelo, estou sendo discriminado pelo cabelo ou pela uma roupa que eu estou usando. Então, é uma letra que até hoje faz sentido. Ainda vale. Não só da roupa, mas de várias outras coisas, né? Então, eram coisas verdadeiras e são músicas que eu não posso deixar de tocar no show hoje em dia. Eu gosto muito desse clipe. Foi um clipe feito com a Valéria Burgos, a ideia foi nossa mesmo, da banda, de estar todo mundo de terno, eu de terno rosa. Eu me lembro o primeiro dia quando eu fui lá, me lembro até um cara estava tendo uma discussão com um dos caras chefes da polícia, cortou os pulsos. Falei, nossa, a gente vai gravar aqui mesmo, vai ser complicado. Mas, quando eu entrei lá, no presídio ali, eu conversei com a galera antes que estava presa e falei, isso aqui, sei lá, vai ser muito louco eu de terno rosa aqui, cantando com vocês. E uma hora eu vou querer que vocês fiquem todos parados, eu vou andando, os encarando, né? E numa hora vocês olham para mim e falam, esses humanos! Então, Sendo igual, eu posso ser feliz.
Agora, um dos grandes sucessos da Toque foi a música Garota de Berlim. Sim. Você compôs para a Cris Maxud? Não. Você é de Berlim? Berlim? Minha mãe é alemã. Sua mãe, alemã? É. Não necessariamente de Berlim. Mas... Não, E essa, você? essa música foi composta pelo Rodrigo de Andrade, que que tocava no Metrópolis. E você chegou a gravar com uma das divas do A mãe do universo punk. punk. Com certeza. Mas olha só quem conta isso. Vai, senhor. Oi, pessoal do Persona TV Cultura. Falar do Supla é a coisa mais fácil do mundo. Esse cara é uma fera, um sucesso. Adoro o Supla, meu querido amigo. E eu o conheci nos anos 80, no final dos anos 80. Eu era diretor artístico da CBS, hoje Sony, e fui assistir um ensaio da banda Tóquio, que ele era o lead singer. Então, eu me apaixonei pela banda Tóquio. Mas o mais interessante dessa história é que eu gostava muito da Nina Hagen, o Supla gostava muito da Nina Hagen, a gente começou a falar sobre isso e tal, e o Supla falou para mim assim, vou fazer uma música, Garota de Berlim e tal, não sei o quê, e fez a música. E aí a Nina Hagen veio para o Brasil, não me lembro como, ela veio e gravou Garota de Berlim com o Supla. Meu Deus, foi um hitaço, é histórico, né? É uma gravação histórica. O Supla é um sucessaço. Abraço para você, Suplinha. Erlöse mich von dem Schmerz und der Einsamkeit in Ewigkeit. Amen. Na komm drauf. What a moment. Que momento, cara. Não, isso aí é tipo Marilyn Monroe do punk. Não, porque a Nina Hagen é muito louca. Você pode pôr ela na capa de uma Vogue ou de um negócio punk total, sabe? Ela cabe, né? Muito expressiva, uma artista, assim, muito à frente do tempo até. Misturar ópera com punk também. Supla, além da música, o esporte também é muito presente na sua vida, né? Você se envolveu aí com pelo menos meia dúzia de modalidades. Sim. E também em trabalhos como ator. Mas a gente conversa sobre isso no próximo bloco, pode ser? Tá bom. A gente volta já com Supla. Estamos de volta e hoje a nossa conversa é com Supla. Bom, Supla, como a gente ia dizendo, né, você é um apaixonado por esportes. Praticou aí futebol, polo, surf, foi cestinha da equipe de basquete do Paulistano, mas em um deles você se destacou. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos dar uma olhada no quadro que a gente preparou? Ok. O pugilismo, também conhecido como luta de boxe, é considerado tanto uma arte marcial como um esporte e tem suas origens na antiguidade. Já na Grécia Antiga, o boxe era considerado um esporte olímpico, enquanto que em Roma ainda era apenas uma diversão popular. A modernização do boxe ocorreu no século XVII, no Reino Unido, com a formalização de regras como o uso de luvas, distinção de categorias de peso, número de assaltos e a introdução de um juiz. Campeonatos internacionais, como os Jogos Olímpicos ou os Pan-Americanos, dão grande destaque ao boxe em suas programações. Profissionais do esporte como Muhammad Ali, Oscar de la Hoya ou Mike Tyson e campeões brasileiros como Éder Joffre, Adilson Maguila e Acelino Popó são reverenciados por suas performances nos ringues. O nosso Supla herdou essa paixão do pai e chegou a ser vice-campeão estadual de São Paulo, o que não é pouca coisa. Portanto, o nosso conselho é: melhor não contrariá-lo. Mas você não herdou essa paixão só do seu pai, né? Você entrou no boxe até por outros motivos, não foi? Então, é verdade isso. Eu era santista, né? Eu fui num jogo do Santos Corinthians, eu estava ali com a torcida no Morumbi e tal. Aí a torcida entrou para assistir o jogo e passou um cara com uma camisa da Gaviões. Eu tinha uns 14 anos, eu fui lá e puxei a camisa dele.
Aí quando eu rasguei, eu olhei para trás, a torcida do Santos já tinha entrado. Ele arrebentou minha cara. Aí eu falei, pô, beleza. Não, arrebentou mesmo. Putz. Aí eu falei, pô, vou começar a treinar para poder me defender e não ficar dependendo de ninguém. E aí foi isso, eu fiz o treinamento, tipo um idiota, puxar a camisa do cara, mas é aquela coisa de criança, muito bobo, né, e tal. Autoafirmação e tal. E aí eu comecei a treinar muito sério e aprendi muito com o boxe, com a humildade, o foco, porque ali no ringue você chora e a mamãe não escuta, né? Punk, como que nem o pessoal gosta de falar. E para mim foi muito bom, tipo, fisicamente, para estar bem fisicamente, e eu incorporei isso nas minhas performances, não só boxe como capoeira também. Então eu me lembro no Rock in Rio, que eu participei em 91, o rock brasileiro, a gente sempre foi muito influenciado por bandas inglesas, Smiths, The Cure, e até na forma de dançar, tipo meio robótica, divo, sei lá o quê, sabe assim. Eu pensei, eu vou fazer uma coisa minha, né? Então eu vou misturar capoeira. Então eu já começava a fazer uns rabos de arraio, umas paradas de mão, misturado com boxe, mas com capoeira. That's my body language, é a minha expressão corporal. Então eu sempre achei muito bom. E para você, e rock and roll para mim é energia, é tipo, é se expressar alto, express yourself loud, sabe? Então, eu preciso estar muito bem fisicamente sempre. Né? Eu estou com 58, então eu me preparo, assim, para estar bem comigo, para eu poder cantar melhor também, eu vou cantar bem melhor, a minha voz vai sair bem melhor, né? O meu corpo, o meu diafragma, tudo vai ficar bem melhor. E quando eu toco com o meu irmão, que é no Brothers of Brasil, eu toco bateria e canto ao mesmo tempo. Você precisa estar em forma, não tem como não estar para poder fazer o show. Com certeza. E eu não quero que as pessoas vão lá e falem, puta, viu o show do Supla, o cara tá morrendo lá, sei lá o quê. Coitado, Não, mas you're not gonna see that. Quando chegar esse momento, eu não estarei mais nos palcos. Agora, no boxe você chegou a ser vice-campeão? uma Fui. coisa assim? Fui. Eu cheguei e lutei Tem os jornais aí para provar tudo, eu lutei. Eu não lutei a final porque o cara na semifinal deslocou o meu maxilar. Então eu não... já valeu a experiência e não precisa mais. Foi lutar. bom. Foi bom demais, mas foi maravilhoso, é uma coisa que eu guardo até hoje, assim, para força de vontade, de ir atrás das coisas, né? Não ficar que nem sei lá, hoje em dia, muita gente, a juventude hoje em dia fica muito... Tem grupos até de depressão, é legal, sabe? Eu sou... Não me vem com essa, mano. Eu sei que é uma coisa que não dá. Às vezes você nasce com isso, mas hoje em dia a gente tem até... Acho que a cannabis pode ser melhor que esses remédios do caramba aí, tá ligado? Pelo menos não tem efeito colateral. Agora, eu tento mandar mensagem positiva para as pessoas, sabe? Joga água na cara e vamos nessa. Vamos nessa, Vamos né? correr atrás. Agora, voltando à sua música, a banda Toque fazia sucesso, era figurinha carimbada e tudo, quanto era Muito. programa de televisão e tal. Muito. Mas durou apenas 2 discos e aí você partiu para a carreira solo. Sim. O que te fez mudar de rumo? A banda brigou entre eles. Por mim, eu não teria terminado a banda. Porque eu adoro ter uma banda. Hoje em dia eu tenho uma banda, Supla Os Punks de Boutique. É um trabalho solo, porque eu já estou há muitos anos na estrada. Mas eu gosto de ter uma banda. É como você tem seus companheiros ali falando, sabe? Porque solo é meio... Não é fácil, é só você, entendeu? Solitário. Por outro lado, é bom porque você também dá a última cartada, é assim que você quer. E beleza, entendeu? Você tem que ter a visão. E aí, o seu primeiro disco solo foi Motocicleta Endiabrada. Sim, a explosão de juventude, Eu me lembro, acho que os Titãs cantavam sobre comida é pasto, sei lá o quê. Eu cantava Motocicleta Endiabrada, deixa eu te montar e te dirigir, sei lá. I like sex, eu quero suar, I like surf, eu quero entubar, só queimar de bomba. Já falava de todas essas porra aí, tudo aí. E It's olha rock and roll, man. E eu falava, eu vou falar, porque ninguém fala dessa porra e eu vou falar disso. E foda-se. Desculpa. E olha só quem mais fala disso. Opa. A primeira vez que eu vi a banda Tóquio na TV, imediatamente eu localizei o Supla. Conheci ali pela televisão. E eu falei, esse cara tem um talento nato, ele é um frontman pronto. Ele era engraçado, atirado, furioso, moderno. E isso tudo, eu falei, isso vai funcionar muito, porque isso era no final da década de 80, que eu me lembro, e era totalmente diferente já de tudo que se fazia
com o rock ou pop rock and roll que estava sendo feito no Brasil. E ele vinha com um texto mais ácido, sabe? A Garota de Berlim, Os Humanos e tal, aquilo me chamou muita atenção. Aí nós ficamos amigos e eu fui contratado para produzir o primeiro álbum solo do Supla, que é o Motocicleta Endiabrada. Esse álbum foi um sucesso e a imagem do Supla aí cresceu muito. Ele sempre foi muito preocupado com imagem, com performance, assim, com os figurinos. Aí acompanho toda a carreira dele, toquei com ele várias vezes. Depois do lançamento do disco, que foi um sucesso, nós fizemos o Rock in Rio. E eu acompanho ele até hoje, e os Brothers ao Brasil. Supla, um abraço, parabéns. E essa banda furiosa que você tem também. Desculpa. Carlinho, eu adoro o Carlinho. Ele foi produtor do disco junto com... junto não, mas foi uma... O Ezequiel Neves, que trabalhava muito com o Cazuza, ele falou, pô, eu estava conversando com ele, o Carlinho, eu falei, Carlinho, é verdade, meu, é roqueiro de verdade mesmo. Vai ser Trabalhou muito... com a Rita Lee. Fez música com a Rita Lee, no Tutti Frutti e tal, e é um cara que eu gosto muito, assim, sabe? É isso. Bom, assim, mas aí tipo... depois do seu segundo disco solo, você Sim. resolveu virar o jogo de novo e foi morar nos Estados Unidos. Seus pais já estavam famosos, Depois, já estavam sim. na política e tal. O que te levou aí para os Estados Unidos? Porque aí você ficou um bom tempo lá, né? Sim, fiquei praticamente 7 anos em Nova York, foi 94 a 99. O fato dos seus pais estarem na política naquele momento teve influência nisso? Teve, porque é um peso que você carrega, sabe? Tipo, sendo filhos de político. Queira ou não queira, é um peso. Aí eu fui para os Estados Unidos. E fui atrás disso de liberdade, Viva Liberty. Fiz até uma música, eu me lembro, eu fui o curador de uma exposição na FAAP, daquele fotógrafo Bob Gruen. Então, daquele, ele está ainda aí. Maravilhoso. E ele tirou fotos clássicas, inclusive até do John Lennon, escrito Sim. New York City, com aquela camiseta, é dele aquela foto. E aí a gente estava lá, e eu conheci ele, e eu falei, vou tocar aqui semana que vem, se quiser ver o show. Só que são 2 shows diferentes, era no CBGB. Um show é com a minha banda Psycho 69, essa de Nova York, que é mistura de metal punk core, mistura de heavy metal punk e hardcore. E no dia seguinte eu vou tocar uma bossa furiosa, que é uma bossa nova. Então, ele foi nos 2, eu falei, eu adorei, você é completamente louco, I love this, it's real art, you know, é de verdade isso, sabe? Então, foi muito legal, ele me convidou para ir para a casa dele. Aí começou essa amizade, eu me lembro quando eu entrei na casa dele, tinha uma foto do John Lennon na frente da Estátua da Liberdade, fazendo assim. Eu falei, viva a liberdade, porque Nova York é um lugar onde você pode ser quem você quiser. Sim. Então, Aí, em Nova York você ficou morando onde? Avenue B, between 12 and 13. Avenida B, até decorei. Né? Você fala, where you live? Avenue B, between 12 and 13. É no Lower East Side. Né? É um lugar onde ficam, naquela época ainda estava acessível os preços, muitos artistas moravam ali e tal. Então, ali onde eu fiz a minha música Green Hair, a Japa Girl, né? Que é uma música que eu amo muito, que tem o clipe e tal. Little sandbox kitty cat. In Brazil, she scratches back, said Japa, Japa girl. In Brazil, Japa, Japa girl. Now in NYC, so green hair, purple hair, shaved head, all in all. Eu me lembro quando eu vim tocar aqui, abrir para os Ramones com a minha banda, essa música estava no álbum. Eu gravei ela num banheiro, né? Na casa do Eugene, um dos maiores traficantes de maconha louco lá de Nova York. Um cara muito louco, cheio de metralhadora na casa dele, muito louco, cara. E você era o band leader, né, da Sim, Psycho 69. E aí vocês fizeram vários shows aí no cenário underground, né? Sim. Porque como você falou, né, era punk, heavy metal e hardcore. Sim, era uma banda para ter estourado, de verdade. Mas eu saí porque era muito... Não é que eu saí, o Stag, muito louco, o guitarrista. Mas tudo bem, beleza. Eu falo com ele até hoje. Mas olha só, tem uma mensagem de alguém dessa época aí para você, mas não é um vídeo, tá? É um... Tá. Oh my God, vamos É um ver. post. Dá uma olhada, é um post.
Louis Gasparo. Louis, hey Tony! Ele é o típico nova-iorquino de família italiana, né, que veio da Itália e imigrante mesmo, ítalo-americano e... Ele fazia os cartazes. Eles faziam todos os cartazes, é um baterista de alta categoria. E um grande artista plástico. E um grande artista, grafiteiro old school, então ele fazia todos os grafites da banda, toda a arte. Ele é um grande amigo meu até hoje, ele faz umas artes para mim ainda, né? Inclusive o logo Supla, que é meu tipo Spider-Man. Foi ele. Ele que fez para mim e tal. E um grande baterista, um grande músico, eu fazia as letras com ele, no Cycle 69. E era um cara que eu aprendi muito, eu sou muito grato a ele. E não só na parte intelectual, que ele me ensinou muito, musical também, mas a parte familiar. Tipo, porque eu estava ali sozinho, morando em Nova York, e ele tinha os almoços de família, né? Lá em Queens. Então, eu ia lá, ele me convidava, era a família inteira, aqueles italianos. You don't like the food, Supla? A mãe dele, pá, me dá um soco. Não, Miss Gasparo, it's very good. Parecia que era um filme que tava o Joe Pesci, o Robert De Niro, era um negócio muito louco. Parecia que eu tava num filme mesmo, sabe? O jeito que eles falam. O italiano parece que tá sempre falando, parece que tá brigando, né? Mas não é, o jeito de gesticular e falar. Então, eu guardo com muito carinho esse tempo que eu morei lá, e o aprendizado que eu tive, assim, desde a minha forma de se vestir, de como cantar também, porque o som do Cycle 69 era como um filme do Mad Max, sabe? Assim, a gente se inspirava nessas roupas e o som era como o Stag era tipo Hells Angels, assim, com moto e tal. E eu tinha que cantar no meio disso. Essa era a minha ideia, para fazer uma coisa ficar diferente, ao invés de, traz a música no violão e tal. Não, eu vou tentar colocar uma melodia das minhas influências brasileiras, sei lá de onde é que eu estou pegando, e tentar misturar com isso e fazer esse crossover, e vamos tentar sair num som. E é isso. E a letra é fantástica. Você pensar, pelo menos para mim, fala, got no money, got these Jones, tipo, eu não tenho dinheiro, tenho essas vontades, dizem, my skin is hanging from these bones. Minha pele está sendo segurada por esses ossos. Outside it's sunny. Lá fora tá o sol, and here is cold, e aqui tá frio. My mind is cloud, minha mente tá meio, sabe, com fumaça na frente, é assim. This junk is old, essa porra é velha, tá ligado? Fala, trip scene, tipo, trip scene é esse cenário, essa viagem desse cenário. It's been one trip scene, já tá velho já, tá ligado? Era meio assim. A Psycho Lady, uma mulher psycho dançando na máquina. E eu fazia assim e era isso. E as pessoas amavam em Nova York. Essa banda era para ter estourado. Aqui é muito louco mesmo, mano. Às vezes, some people... Eu falo pra vocês, Stag, and you know the fucking truth, man. Sabotagem. A gente tem medo de fazer sucesso, and they just like to be kings in their own fucking neighborhood. Eles gostam de ficar só reis no próprio... seu território ali, né? Tá ligado? It's fine, no problem. Mas você tem que avisar os seus parceiros, mano. Ainda mais alguém que tá vindo de um outro país para tentar fazer alguma coisa aqui de verdade. Aí, Supla, ainda lá nos Estados Unidos, você lança outra banda, a Supla Azul, né? Sim. E lança um novo estilo, que é a Bossa Furiosa. Sim. O que é a Bossa Furiosa? Então, era por estar morando lá nos Estados Unidos e sempre estar em busca, search for uma coisa... minha mesmo, de verdade. Eu sempre gostei de bossa nova, assim, né? Então, eu antes até de viajar para os Estados Unidos, eu tive aula de bossa nova, aprendendo a tocar músicas no violão dos Beatles ou de músicas que eu já conhecia, para facilitar em notas de bossa nova. Isso me ajudaram, me deram porque eu estava sentindo já dificuldade de... Bom, tem um certo número de notas na guitarra, no violão, entendeu? Então eu queria tentar expandir, buscar outros tipos de harmonias para poder compor em cima dessas harmonias e tal. Né? E aí eu comecei. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu já fui com isso em mente também, porque eu tinha isso em mente e tal. E chegando lá, primeiro entrei no Cycle 69 e depois com esses meus desavenços um pouco com a banda, eu trabalhava. Um dos trabalhos que eu fazia era de bouncer, que é quando o pessoal sobe no palco e eu empurro os caras de volta, entendeu? Eu trabalhava no Coney Island High, era um dos trabalhos que eu fazia para me sustentar lá, fora que eu tinha, trabalhando lá, eu via toda semana
todas as novas bandas que estavam passando em turnê nos Estados Unidos, ninguém estava fazendo nada do Brasil. Eu tenho que fazer uma coisa do Brasil. E aí, eu conheci um moleque, chamava João Salomão, filho do poeta aqui que faleceu, João Salomão, e ele ia em show de hardcore. E eu falei, mas você toca um violãozinho também? Você gosta de hardcore? Pô, alguém que está pensando que nem eu aqui, então vamos misturar. Aí a gente misturou e fizemos esse álbum, que chama Supla Azul, Bossa Furiosa. Já era a mistura de punk, rock and roll com bossa nova. E é um trabalho que, acho que é uma das melhores contribuições que eu acho que eu dei para a música, entendeu? Agora, Supla, mesmo com tudo isso que você fazia lá em Nova York e tal, em alguns momentos você teve que meter a cara em outros trabalhos para poder sobreviver, né? Sim, como eu te falei, bouncer, pedreiro, carpenter, né? Pedreiro nunca foi muito bom, mas era um bom demolidor de parede. Demolidor de parede? Muito bom demolidor. Usou o box. E pagava muito bem. É mesmo? $25, $30 por hora. Caramba. E jogava futebol também, que eu sei dar uma enganadinha aí no futebol. Muito bom. Você fez isso durante muito tempo? Muito tempo. Quando você volta para o Brasil, você volta com o seu apelido de Papito, né? Sim. Foi na América do Norte que você recebeu Foi. esse apelido. Um apelido latino, né? Um apelido latino, que quem falava isso era o meu síndico. Ele falava, Papito, Papito. E aí eu comecei a chamar as pessoas de Papito. E pegou. Pegou, né? Pegou. E eu gosto muito. Prefiro Champs, veio depois. Champs pode ser feminino ou masculino, qualquer coisa. Então, Champs, eu gosto, tipo up, you know, Champs. Aí, Supla, no Brasil vem a Casa dos Artistas, parada de sucessos, vem televisão, assuntos para o nosso próximo bloco, pode ser? Lógico. Voltamos já com o Supla. Estamos de volta e hoje o nosso bate-papo é com Supla. Bom, Supla, aí aparece o convite para você participar da primeira edição da Casa dos Artistas. E esse programa mudou radicalmente a tua vida, não foi? Bom, eu estava morando em Nova York, eu vim para ajudar a minha mãe, que era candidata à prefeitura. Daí, beleza, aí eu cheguei e começou a estourar o meu clipe lá com o Marcos Mion também, ele apresentava os piores clipes da Green Hair, que eu achava o melhor, porque realmente mostrava o que estava acontecendo. Ele também gostava. Mas aí eu fiz uma novela também, O Anjo Caiu do Céu, acho que foi essa mesmo, também. E é que é tanta coisa. E aí veio esse convite do Silvio Santos para participar dessa loucura aí, que era a Casa dos Artistas. Ninguém sabia direito o que era, nem ele sabia direito o que era. Então, realmente foi um marco na televisão brasileira. Eu tinha um CD, que eu era meio total punk gravado, assim, de um jeito muito louco, e falei, posso levar meu CD lá? Sei lá, pode. E o violão? E o violãozinho que você fica compondo lá. Então, beleza, tem que ficar no mínimo uma semana, depois você vai embora. Falei, beleza, o saláriozinho que ele me deu lá já deu para, vou levar isso para Nova York e vou voltar à minha vida normal e continuar com o Bossa Furiosa, Cycle 69, vamos, né, na minha caminhada. Então foi isso. E aí eu entrei na Casa dos Artistas e para mim foi maravilhoso, assim, porque muita gente tinha uma imagem minha, tipo, esse cara é meio louco, cabelo branco, deve ficar batendo a cabeça na parede, e via que eu sabia articulado, sabia conversar sobre vários assuntos, eu acho. Talvez engraçado, talvez não sei, mas sei que funcionou na época. E foi bom. E eu tinha esse CD, falava, compra nas bancas de jornal. E, vendi, nas bancas foram 800 mil, 850, alguma coisa assim. Que é o Charada Brasileiro. Que é o Charada Brasileiro. E aí, depois eu entrei para a gravadora Abril, e aí chegou a 1 milhão e tal de vendagens e tal, mas... Foi uma experiência muito boa, assim, ter ido lá. E eu digo isso em Nova York porque eu morava, muito simples em Nova York, muito simples. Então, ficar naquela Casa dos Artistas, aquelas minas gostosas lá, tinha comida à vontade, tinha tudo, isso aqui é um passeio no parque para mim, tá ligado? É prisão de luxo. Aí, Supla, com os compromissos pipocando por aqui, você resolveu fixar a residência em São Paulo e escolheu o centro da cidade para morar. Mora lá até hoje.
Yeah. Olha só o quadro que nós produzimos para você ver. Hein? O centro da cidade de São Paulo é uma vibrante região da enorme metrópole, onde se misturam a modernidade e a degradação, onde a pujança econômica convive lado a lado com a miséria. A região é conhecida por sua diversidade cultural e pela sua constante transformação. Novas praças surgem em meio às antigas construções e monumentos históricos, na tentativa de frear a deterioração que há muitos anos vem atingindo o coração da cidade. Mas o mais interessante dessa região talvez seja a diversidade das pessoas que a frequentam, mesmo que assustados pelas imagens da Cracolândia e dos furtos de celulares. Pelas suas ruas e avenidas cruzam-se ricos, pobres, escriturários e desocupados, artistas e empresários que, em meio à população em situação de rua, fazem do centro um espaço incomum de convivência. Oriundo de uma família tradicional, moradora dos bairros nobres, Supla fez do centro da cidade o seu espaço de vida, em contato direto com seus encantos e seus problemas, e que servem de cenário para muitos dos seus instigantes clipes musicais. Supla, o que é que te levou a morar pro centro e o que é que te encanta lá? O que me levou, porque acho que eu era tipo, meus amigos falam, você é tipo o prefeitinho aqui no Lower East Side, em Nova York. Porque, por falar inglês também, eu também hablo em espanhol muito mal, entendeu? Mas eu falo aquele portanhol ali, então eles falam. Então, o centro é um lugar onde está todo mundo andando e eu gosto disso. Então, todo mundo sabe que eu moro ali, onde eu moro, tá ligado? Quando eu quero também ficar de boa, eu corro com o meu capuz, vou todo de preto, assim, corro e vejo um monte de coisa que, se eu tivesse com o cabelo espetado, tipo eu mesmo, já quebra, né? Então, vai meio, tipo... A paisana. Eu não gosto dessa palavra, mas é essa aí mesmo. Eu ia falar isso, mas eu não vou falar só, mas é isso aí. Vai low key, né? Vai meio discreto, assim, bem discreto. Então, eu corro ali, vejo muitas coisas e tal. E eu gosto muito de morar no centro por causa disso, dessa comunicação das pessoas. Quando eu tô a fim de falar, tudo bem, vai normal mesmo, como eu ando mesmo. E tem essas coisas. Eu gosto do contato com as pessoas, né? Na época que eu morei aqui, quando eu morava aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eu morava nos Jardins. Não tem muito o que falar sobre os Jardins. É um lugar maravilhoso, pra você morar tudo bacana e tal, mas, o centro, assim, eu falo para qualquer pessoa jovem, né? É maravilhoso morar no centro. Você vê pessoas interessantes passando o tempo inteiro, sabe? Pessoas bonitas, sabe? Legais, né? E é muito interessante isso, eu acho. Não é o que você vê nos Jardins. Não estou colocando para baixo, estou falando Jardim Europa, você vê, né? Sei lá, a pessoa lá com o seu cachorro maravilhoso tal, e beleza tal. E lógico que você vê essa degradação, como ela falou, as pessoas ali vivendo tipo... Eu tenho até uma música com o Brothers of Brasil que se chama O Surreal Virou Normal. Porque a gente anda na rua, passa em cima de um corpo, você não sabe se está vivo ou se está morto, mas está andando ali e na boa. E passa como se fosse uma coisa natural. Não é natural. A pessoa não sei se a pessoa está morta ou viva ali, é um negócio bizarro. O centro também é inspiração para os seus videoclipes, né? Que é uma grande paixão sua, né? Sim. Eu gosto dos clipes, que são curtas, sabe? Assim, eu vejo como... Eu me lembro até o Louis Gasparo, aquele que a gente falou antes, ele não gostava de clipe. Ele falou, eu não gosto porque tira a minha imaginação da canção. Né? Isso chegou até na música... Sei lá, eu sempre gostei de clipes porque eu sou uma pessoa visual, eu acho interessante, mas já vi muitas críticas perante isso. O Louis não gostava, mas a minha opinião é diferente. Eu gosto. Mas você mesmo escreve os roteiros e dirige os clipes? Sim, eu que faço a direção de todos os clipes. Tem alguns diretores que eu trabalho, mas sempre com o meu input total em cima. Porque quem vai estar cantando isso é a minha imagem, não é a imagem do diretor, é a minha imagem. Então eu quero saber como vai ficar o negócio, do melhor jeito possível. Né? E a gente filma no celular, alguns clipes até. Eu me lembro, a gente ganhou o prêmio da revista Rolling Stone na MTV, o primeiro clipe feito em celular, era com o Brothers of Brasil, chama On My Way. A gente estava em turnê e a gente falou, ok, vamos fazer um clipe aqui no deserto, On My Way. A gente está no deserto e fizemos o clipe com o celular, com um amigo meu que estava fazendo. Estava ali com a gente na turnê. Então, a ideia foi minha.
fazer no deserto. Tem até uma parte que é legal que isso eu tive no final do clipe. Quando a gente está cantando no deserto, tem uma hora que corta, aí a gente está na praia, só que é a areia da praia, não é do deserto. E aí tem o mar atrás. Agora, vamos falar um pouco sobre o seu trabalho como ator. Você participou de novelas, humorísticos, séries de TV e também de alguns filmes. Olha só quem fala sobre um desses trabalhos. Uau! Bom, eu conheci o Supla na gravação de Um Anjo Caiu do Céu, que foi minha primeira novela em 2001. Acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, 21 no máximo. E o Supla foi o meu primeiro par romântico. Ele chegou na novela, ele fazia um vilão, um cara que estava mais interessado assim, no dinheiro da minha personagem do que exatamente nela. E uma lembrança que eu tenho muito forte dele é que às vezes vinha com os textos muito duros, né, quando ele foi desvendado como vilão. Então ele tinha que falar atrocidades para Alicia, minha personagem. E ele sempre me pedia desculpas antes de gravar, dizendo eu jamais falaria isso, sabe? E isso me marcou, porque era tão carinhoso, tão fofo, né? Tão Supla. E ficou para minha lembrança boa, assim, né? Desse nosso encontro. Um beijo, querido. Ah, Alice! Ah, você viu toda essa cena, esse papelão? Você tava aí? Eu vi sim. Uau! Mas o meu par romântico era com ela também, mas com a Cristiane Torlone também. Mas, não. Cara, eu me lembro que essa novela, eu achei que eu fui muito duro. Eu estava duro. Eu não sei porquê, me deu um branco. Foi... Eu tenho que reconhecer, foi a minha pior interpretação, eu acho. Mesmo? I think so. Eu acho. Eu acho que eu sou um bom ator até. Bom, que tem que dizer isso ao público, mas nessa aí eu achei que eu estava duro. Estava à vontade ali. Não sei. Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, a minha cabeça estava muito americanizada ainda, eu acho. Então o som, as coisas na boca, estava tudo... Agora, sua estreia no cinema foi em Uma Escola Atrapalhada, né? Que foi o último filme em que os Trapalhões Sim. atuaram juntos. Sim. E você também encarnou o grande Mário Lago no filme Noel, Poeta da Vila. Verdade. Olha só quem fala sobre a sua atuação. Uau. Uau. Todo mundo conhece um Supla malucão, né? Doidão, assim. O Supla que eu conheci era um lorde. Acho que a gente se conhece desde a adolescência, na praia e tal. E ele sempre foi um cara assim, super educado, elegante, muito parecido com os pais, assim, na postura e tudo. Então, quando eu estava precisando ali de um Mário Lago, eu não achava entre os atores ninguém que tivesse essa altivez, essa postura que era tão marcante no Mário Lago, né? Aí entrei numas, lembrei do Supla, olhei as fotos, achei que tinha tudo a ver. E não é que ele topou, né? Aí foi super legal a preparação, ele veio, fez muitos ensaios, foi super dedicado. E a filmagem no dia foi uma delícia, a gente filmou na Quitandinha, imagina, lá em Petrópolis, um maior clima de época, assim, ele estava perfeito no papel. Meu nome é Mário Lago, um prazer. Ceci. Uau! Pintei o cabelo, tive aula de gafieira e tal, de dança e tal. Eu adoraria fazer mais trabalhos e tal. Sou muito grato ao convite do Ricardo, adoro ele. Ele casou com uma grande amiga minha. A gente nem fala mais muito tempo, mas não que brigamos e tal, por coisas da vida mesmo, a Paula Zugaray. Sou muito grato a esse convite. E agora eu até fiz 2 papéis, um eu não posso falar. Eu não posso pelo... E um outro até eu posso, pela Warner, eu sou um matador de vampiros. Eu adorei ter feito essa parada aí, mas não posso nem falar o que é, o que não é, mas já está gravado. Eu gostei muito de ter feito, né? Então, mas é quase até parecido comigo mesmo, mas o visual está diferente. Mas é um cara que mistura inglês e português, por isso até que me chamaram. Né? Era uma coisa meio vampiresca e tal. Então eu falei, bom, tipo Lost Boys, você está falando com a pessoa certa, né? Aquele filme Lost Boys, eu adoro. Então é isso.
Agora, vamos falar aí do The Brothers of Brazil. O produtor de vocês, que é o Bernard Rhodes, é isso? Sim. Diz que vocês são um elo perdido entre o David Bowie e o Tom Jobim. Você concorda com isso? Concordo. Acho que é uma forma muito... Uma definição. De muita moral para se falar, né? De dois artistas que eu amo. Então, infelizmente, os dois se foram. Mas quem falou isso foi o John Tiven, que foi produtor do nosso álbum Melodies from Hell, que eu considero muito, né? Inclusive o Brothers, agora a gente... acho que pela história, minha história também, mais a minha história, porque o meu irmão João Suplicy, ele é mais MPB e tal, mas por ter tido a bênção da Nina Hagen, dos anos de Nova York, dedicação de show, né? E por estar sempre no estilo rock and roll, mas sempre com a cabeça aberta para várias influências musicais. Essas turnês que eu fiz com o João, né? Pelos Estados Unidos, depois a gente ter assinado um contrato americano, ter tocado no Warped Tour, como eu te falei antes, com o Adamant, e várias bandas, The Addicts, mas foi muito pela mistura, de misturar punk com bossa nova. Então a gente entrou para o Museu do Punk agora, né? Para mim é uma honra, e até eu doei o meu kilt que eu usei na Warped Tour no verão de 2011, que é um kilt especial que eu fiz para o verão. Então foram 30 e poucos shows, praticamente todo dia, eu sempre usava a mesma roupa. Porque aquele calor americano que você vai no meio dos Estados Unidos, você fala, é muito quente. Então eu mandei fazer um kilt especial para mim, tipo uma sainha mesmo, e tinha uma faixa aqui e tal. E isso está lá no museu. Então qualquer pessoa que for lá do mundo vai ver o kilt com a peruca loira, está lá no museu. Está lá no museu. E foi agora, e muito pela essa mistura de punk com bossa nova. Então é um reconhecimento. Legal. Né? Eu fiquei bem lisonjeado com isso daí. Tem que É ficar importante mesmo. falar. Que a gente estava falando que você está sempre criando novos projetos, só tem um spoiler aí para dar para a gente, o que você anda inventando, pensando em fazer? Olha, agora o que eu vou fazer agora eu estou com a minha banda Suplos Punks de Boutique, né? A gente já está preparando o segundo álbum, e continuar fazendo turnê pelo Brasil e pelo mundo. Já vamos em agosto também Argentina, Uruguai, Chile também, já fazer essa sexta, sábado e domingo, né? Nessa correria. E tocar pelo Brasil e preparar um novo álbum. É o que eu estou fazendo. Né? Se aparecer uma outra oportunidade de fazer algum filme, alguma coisa que eu acho interessante... Vai encaixando aí. Vai encaixando, mas é isso que eu sou. Beleza, Supla. Supla, foi realmente muito bacana te receber aqui no Persona. Obrigada. Prazer é todo meu. Sou e a fã gente do vai programa. te pedir uma palhinha, né? Antes de encerrar o programa. Legal, claro, né? Ok, vou tocar uma música, vou pegar meu violão. Vamos já nos despedindo de vocês que acompanharam nosso programa até agora. Voltamos na semana que vem. Lembrando que o programa está disponível no YouTube, então você pode rever, recomendar, e a gente se vê por aqui na próxima semana. Até lá. Alright, essa música que eu vou tocar, ela se chama Sailing Through the Night, e é uma música que, olha, quando as pessoas duvidarem que você é capaz de fazer isso e ir atrás dos seus sonhos, você simplesmente faz assim, ó. Goodbye, you just wave them goodbye. Tá certo? Sailing through the night, the wind is on my side. Hard to stay on course, it's a long trip this life. Storms will come along, I wish that I could fly. And if somebody dares, I'll just wave them goodbye. I'll just wave them by. I'm on my way now, wave them by. So you went to school, what you really learned? Still one thing to prove, can you stand on your own? Are you captain of your ship, or a tourist passing by? But soon we'll be too late, and they'll wave you goodbye. You just wave them by. And on my way now, wave them by. Sailing through the night, the
side. Hard to stay on course. It's a long trip, this life. You just wave them by. And I'm away now, wave them by. Bye. Come on.